Boa noite, pessoal. Como vai? Tudo bem? Vamos para o nosso culto. Não deixe de colocar a sua água, o nosso caderninho com os nomes. Tô muito triste porque estou vendo que esse caderninho está só aumentando de nomes. Nós não estamos fazendo a nossa... Muita gente não fazendo a parte que nos cabe, né? De ficar em casa. Nós precisamos, urgente, mudar esse hábito que nós estamos transformando em doença. Doença para muitas pessoas. Acho que a pessoa vai lá, faz um exame, viu que está negativo, teve contato com pessoa que estava com Covid e como dela deu negativo, ela vai para a rua. Encontrar com pessoas e fazer com que esse vírus continue vibrando alto e passando para muitas pessoas. Boa noite, Fabiana. Bom te ver. Então, a gente deixa de fazer a nossa parte. A gente, na nossa ignorância, eu vou falar que acho que eu não tinha entendido tão bem como agora o pediatra dos meus meninos, né, me explicou. Eu entendi melhor. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para que tudo não piore mais. Para que não piore mais ainda. Vamos começar nosso culto. Eu vou contar uma historinha do livro Mensageiros. Um capítulo que ele é pequeno. E ele falando do culto doméstico. Mensageiros é um livro escrito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, por André Luiz, o Espírito André Luiz. Ele que veio trazer tantas notícias para nós sobre o plano espiritual que acontece, que nossos olhos não podem ver. Às vezes, alguns conseguem, né? Outros não. E ele vem trazer também, é interessante que André Luiz, ele vem, nos seus livros, ele vai explicando ainda mais o livro dos Espíritos. Cada pergunta e resposta, os livros de André Luiz vai fazendo referência ao que acontece lá, né? No livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns, vem dar assim, bastante exemplo, né, pra gente. Não colocando pergunta tal, mas se a gente for ver, for prestar atenção, ele fala, ele exemplifica o que está escrito. Com as histórias dele, né? Com os casos, ele vem exemplificando o que acontece no livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Isso para nós espíritas, né? Porque eu sei que aqui pessoas de outras religiões também participam e o nosso interesse aqui não é fazer proselitismo. Nós não temos intenção alguma de fazer ninguém virar espírita. Porque isso as pessoas precisam querer, precisam sentir. Porque nós não temos intenção alguma de ter números de pessoas que são espíritas, mas de pessoas que querem sinceramente entender o que acontece no nosso mundo. Nessas várias casas do Pai que Jesus veio nos trazer. E é muito simples
o que Jesus traz para a gente na Bíblia. Aliás, Jesus não traz, né? Quem traz são os apóstolos. Eles que nos contam. E tudo que eles contam aí sobre Jesus, explicando as leis de Moisés, explicando todo o convívio, né, nosso para com o outro, ele vem trazer para a gente que o mundo, ele continua, que a vida continua e que é muito simples, né, esse outro mundo paralelo, que é dos desencarnados, ele é muito simples. Haja visto os endemoniados, né, que as pessoas falavam, quantos existem nessas histórias, onde Jesus veio trazer o amor para com essas pessoas que estavam ali possuídas por um espírito ou por vários espíritos. Porque até isso Jesus veio trazer para a gente quando ele vai em Gadar, o gadareno que estava possuído por vários espíritos. Então Jesus fala lá da legião de espíritos. Ele pergunta para ele, né, qual o seu nome, e ele fala, meu nome somos muito, meu nome é Legião. Então, para a gente entender que isso acontece, mas aqui a gente não está com esse interesse. E esse livro, ele vem falar de quando a gente faz o culto no lar, o que acontece, o que está acontecendo no plano espiritual, o que acontece na nossa casa. Eu peguei o capítulo Culto Doméstico, que é o capítulo 35. E mais 2 capítulos abaixo ele vai descrever ainda mais detalhadamente o que tem, né? Como que esses mentores espirituais, nossos anjos de guarda, atuam nessa hora que nós estamos aqui fazendo o nosso culto. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos que estão aí e que nós possamos entender. Ontem eu li uma parte do livro 50 anos depois, contando a história de Célia, né, e dos nossos vícios morais. E aí eu escutei Célia falando que a criança, né, fala assim, pedi a Jesus para que você tenha muita saúde. E aí ela fala assim, nós não podemos pedir a Jesus o que nós queremos, mas nós podemos pedir a compreensão do que temos que passar. Achei muito indicado, né, para nós, de tudo que nós temos que passar, que a gente possa pedir para Jesus. E agora a gente faz esse pedido para que a gente possa entender o que nós temos que passar, para o que viemos viver nessa vida. Nosso Deus misericordioso, Jesus querido, Maria Mãe Santíssima, nossos anjos de guarda e anjos protetores do nosso lar. Nós estamos aqui, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, buscando todo o amparo e toda a ajuda, levando o lenitivo para todos aqueles que estão sofrendo muito, seja encarnado ou desencarnado, mas que todos nós possamos estar sendo, nesse momento, arrebanhado por esses amigos queridos, que possa auxiliar todos estes que desencarnam
a todo momento. Que eles possam ser amparados pela misericórdia de Deus. Que eles possam ser protegidos, acolhidos com muito amor. Que eles possam sentir a presença de Jesus nesse acolhimento e se acalmando. Muito obrigada, Jesus, por nos fortalecer e nos proteger, por estar junto conosco. Muito obrigada. Que nós possamos compreendê-lo, Jesus. Que possamos aprender a viver nesse mundo sem ser desse mundo. E desta forma, podemos depois dizer, eu venci o mundo. Porque nós não demos tanta importância às coisas materiais. Porque nós focamos na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, na nossa condição de continuar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler Culto Doméstico. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhos para o culto doméstico. Essa senhora, viúva, ela de uma moral exemplar, de um caráter maravilhoso, de um coração imenso, ela faz o culto há muitos anos. E em cima da casa dela foi construído um hospital, onde a emergência, os espíritos eram acolhidos acima da sua casa. Era como se tivesse construído um hospital espiritual em cima da sua casa. Nessa esfera maior aqui, tem um lugar onde as pessoas são amparadas no momento mais crucial para elas. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. O Aniceto é o coordenador desse livro, vou dizer assim, né? Era o que estava dando as explicações para o André Luiz. O André Luiz, ele vai, junto com o Aniceto, entender o processo, como que acontecem as coisas em cada momento, e esse é o momento do culto doméstico. Então, ele está explicando para André, ele está ensinando André, né? As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. Nosso lar, para aqueles que não sabem, é uma colônia que existe no plano espiritual, entre a Terra e algumas outras colônias aí para cima. Porque é interessante, né? Tem uma colônia que chama Casa Transitória de Fabiano. Ela é transitória porque é uma colônia tão próxima à Terra que ela é alimentada pelos nossos pensamentos. Então, os espíritos que estão lá, os desencarnados, muitas vezes são pessoas ainda muito apegadas, ainda com muitas mágoas, muita raiva, muito ódio, gostariam de vingar. Então a gente precisa prestar atenção em como nós atuamos nesse mundo, porque nós alimentamos eles através do nosso pensamento. Como que é importante o nosso pensamento, né? E nosso lar é uma colônia acima dessa casa de Fabiano. É uma colônia mais tranquila.
Então, essas duas filhas da dona Isabel, elas eram entidades amigas do nosso lar. Então, elas vieram de lá para um serviço espiritual e resgate necessário na Terra. Então, elas precisavam estar aqui encarnadas para fazer esse resgate. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Deu para entender então, né? O filho já não era na mesma sintonia de sentimentos e pensamentos dessas duas meninas. Ele já era de uma região mais inferior. Eu não vou dizer qual, porque eu também não sei. Mas a casa transitória de Fabiana é uma das colônias que existe na região inferior. Região inferior é mais próximo da Terra. Não quer dizer que é inferno, que é lá no fundo da Terra, como eu acreditava. É aqui, ó. Está aqui, ó, junto de nós, está bem próximo de nós. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra para fazer o culto, mas como quem obedece. Ele estava indo, não porque ele estava satisfeito de fazer o culto, porque ele era obediente. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por nome de Joaninha, trazia o caderno de anotações e recortes de jornais. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Então, essas luzes é luz do culto. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. Entendeu por que lá era um lugar, um hospital espiritual? Porque, profunda sensação de paz envolvia meu coração. Então, é um lugar onde a dona Isabel conseguiu construir com a oração no lar, a reflexão do dia, ela conseguiu criar um lugar. Foi permitido, né? Tamanha fé, tamanha boa vontade, tamanha alegria de fazer o culto no lar. Ela constrói um lugar de luz na sua casa, onde as pessoas sentiam essa paz que envolvia o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Então, a prece, ela é a prece deles, tá? Porque cada um faz a sua prece, né? E o mais importante da prece é ela ser sincera. Não é palavras, mas é a sinceridade. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações agora e sempre. Assim seja. Curtinha, mas bem feita, né? Dona Isabel pediu à filha, a filha mais velha, que lesse uma página instrutiva e consoladora. E em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e em episódio triste na jornada, no episódio triste de Jornal Lei. A primogênita de Isidoro é o viúvo, o marido que já desencarnou, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante,
vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. Então, sensacionalismo aqui, né, do jornal. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na oração, na operação. Intervinha na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. Então, até o assunto, os que a gente vai falar, se a gente se coloca à disposição, os espíritos nos ajudam a escolher e comentar. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. A viúva sentou a cabeleira. Mentira, gente, li errado. A viúva sentou a cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Antes que ele perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Então, o mentor espiritual estaria ali auxiliando para o comentário. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a reflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Porque é um desconexo, né? Eu te amo, eu te mato. Não funciona. Não está adequado. Não combina. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e reflexiva. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte
não é longa distância. Então, entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que o Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair os ensinamentos justos. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Porque quando a gente faz o culto, nós estamos falando para dentro, não para fora. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela reflexão permanecem nesse mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda, a que se refere Jesus, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto que nós mesmos que devemos desenvolver um trabalho magnânimo de realização divina, sem que não passaremos de grandes e refletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de 1 hora
o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Olha só que lindo isso, né? Achei maravilhoso essa explicação dela, tão simples, tão real. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspirando-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentir o afastamento da ideia em curso. Então aqui André Luiz até conta o que acontece quando o espírito aqui deixa de intuir a senhora, né? A Dona Isabel. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. E aí, segue aqui o próximo capítulo, que é 36. Quem gostar. Deixa eu ver se ele é grande. Se dá pra gente ler ele. Não, ele é grande. Então, fica para a próxima. Para a próxima vez, quem quiser ler, é só pegar o livro Os Mensageiros, dar uma lida de novo no 35 e o próximo é o 36, que vai estar explicando agora a conversa em família, do que ela leu, do que ela falou ali, esclareceu. O tempo já são 10h44, então nós precisamos finalizar o nosso culto, né? E que bonito, né, o que ela vem nos trazer do grão da mostarda, né? E vem falar também das coisas simples do mundo. Que lindo, né? A semente de mostarda que se refere a Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Que há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Pensa só, se a gente está sendo obediente. Porque quando a gente é obediente, quer dizer que a gente assume que há um Pai que sabe mais. E Deus, com certeza, sabe muito mais do que nós imaginamos, né? Boa noite, Nilce. Eu não sei se eu dei boa noite para a Nilce. Eu dei para a Fabiana, para a Cássia e Nilce. Tem mais outras pessoas ali que eu não consigo ver, gente. Vocês me desculpem. E boa noite para todos que estão aí assistindo. Um bom dia para todos que vão estar assistindo depois. E aí, no capítulo 37, ele vai falar
da proteção que é criada em volta da nossa casa. Então, na casa de Dona Isabel, ela criou um hospital espiritual em cima, onde as pessoas são levadas ao desencarnar. A primeira necessidade deles, eles recorrem a esse lugar para que esse espírito possa ser amparado e depois seguir para outros planos, conforme a sua, aqui seria necessidade, né? A gente iria para um hospital melhor, conforme a gente paga, conforme a nossa necessidade. Esse daqui não tem recurso, leva para outro. Já no plano espiritual é pela nossa, pelo que nós fizemos aqui, diante de quem somos de verdade, né? Merecimento. Então, conforme o nosso merecimento, a gente é levado para esses outros planos espirituais, que são vários, porque Jesus mesmo já veio dizer, já disse, né? Que a casa do meu pai há várias moradas, várias moradas. Então, ele já afirmou isso. E que nós possamos, com o culto no lar, que a gente crie também esse hospital e essa proteção divina de uma luz que fica em torno do nosso lar, nos protegendo. Não permite que nada de ruim, nada que possa nos atrapalhar, nos deixar em condições piores, entra. Porque nós estamos ali todo dia alimentando, né, esse bem-estar, palavras edificantes, elevando sentimentos, elevando nossos pensamentos, elevando a nossa fala. Então é muito simples fazer o culto no lar. Ela leu, comentou e agora, no próximo capítulo, ela vai deixar que os filhos também comentem. E que nós possamos sentir a presença de Jesus nesse momento na nossa casa. Que nós possamos sentir a presença de Jesus. Porque nós sabemos que Ele, esse irmão querido, Ele está junto de todos aqueles que estão necessitados. E isso para Ele não é nenhuma dificuldade. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso que há uma falange do bem fazendo todo o trabalho que Jesus pede para que seja feito. Obrigada, Mãe Santíssima, por nos proteger com tanto carinho. Muito obrigada, minha Mãe Santíssima. Ampara e protege a todos aqueles que estão em casa fazendo também um tratamento. O tratamento da sua debilidade. Coloca sua mão, Jesus, no lugar onde mais precisa. Sara, tira as dores. Nosso Deus misericordioso, quero vos pedir e lhe agradecer por estar olhando cada um, os profissionais, os pacientes, os pais, toda a sua família, por aqueles que estão nos hospitais dessa terra mesmo, sendo amparados nesse momento. Obrigada, Jesus. Obrigada. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui. Nós confiamos muito em Ti. Muito obrigada. Obrigada a todos. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos guarde e nos ilumine. Tenham bons sonhos, bom sono.
Tenha um lindo dia amanhã. Fiquem com Deus.